Porque as pessoas elas sempre falam, não, para ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar muito e tem que ganhar dinheiro. E sim, você ganha dinheiro trabalhando. Mas você precisa multiplicar o seu patrimônio e proteger ele para que você enriqueça de verdade e continue rico por muitos anos. Já falamos sobre o medo de perder, sobre a alavancagem, mas como organizar tudo isso? Será que é uma boa estratégia manter todo o seu dinheiro em um único investimento? Sejam bem-vindos ao Papo de Especialista, eu sou a Dani Berti, comunicadora, jornalista, e no episódio de hoje vamos falar sobre diversificação de carteira e o alinhamento das estratégias com o seu perfil de investidor. Guarde essa palavra, estratégia. E para falar sobre esse assunto, hoje temos a presença de vários convidados aqui. E, no caso, o primeiro deles é CEO da Referência Capital, uma das maiores operações de consórcio digital no Brasil, com mais de 400 milhões de reais vendidos somente em 2025. Seja bem-vindo, Pedro Ross. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada por ter aceito esse bate-papo com a gente. O nosso outro convidado já foi tenente do Exército Brasileiro, mas decidiu sair das Forças Armadas para entrar no mercado executivo, ingressando como executivo de vendas e foi responsável pelo desenvolvimento comercial de mais de 1.000 empresas de âmbito nacional e internacional. Atualmente, ele é sócio e CEO da empresa Bom Lance, focada na formação de vendedores de consórcio. Seja também muito bem-vindo, Luiz Felipe de Oliveira, o Lef. Muito obrigado, um prazer enorme estar com vocês. Obrigada por ter aceito. E para completar esse nosso Dream Team, chamamos mais um convidado que tem mais de 20 anos de experiência em finanças e atualmente é CFO no Maicon, a primeira fintech de consórcios do Brasil. Seja também muito bem-vindo, Francis Augusto. Muito obrigado, Dani. Vai ser ótimo bater esse papo aqui com vocês. A gente agradece também a sua presença. Quem não viu os nossos episódios anteriores, o Francis estava em um deles. Então tem muita coisa boa, muito conteúdo de valor. E agora a gente, para começar, queria saber, no caso aqui do Pedro, que veio de Brasília, aqui só para estar aqui com a gente, o Lef veio de Curitiba também. Tá muito legal o programa de hoje. Então, para começar, Pedro, o que é, o que seria diversificação e por que é importante? Maravilha. Quando a gente diversifica os investimentos, nada mais é do que a gente não colocar todos os ovos na mesma cesta, mas a diversificação ela precisa ter uma direção. Então, para você diversificar, você primeiramente tem que entender o que você busca, quais são as expectativas que você tem. Hoje no mercado nós temos diversos tipos de ativos, como renda fixas, ações, imóveis, consórcio, mas é muito importante que o investidor tenha o conhecimento de entender o que ele está buscando. Ele está buscando liquidez? Ele está buscando rentabilidade? Ele está buscando proteção patrimonial? Então, para construir uma carteira, a primeira coisa é entender qual é o perfil daquela pessoa e daquele investidor. Depois que a gente entende aquele perfil, a gente começa a diversificar em alguns tipos de ativos. O primeiro ativo que é muito interessante ele ter é o renda fixa. O renda fixa, ele é uma estratégia muito voltada para o curto e médio prazo, onde ele tem uma rentabilidade um pouco menor, mas uma rentabilidade onde ele tem liquidez e uma proteção patrimonial. Quando ele quer aumentar a rentabilidade dele de longo prazo, ele vai para estratégias como ações, criptomoedas, entre outras estratégias. Mas é um perfil mais arrojado. É um perfil mais arrojado, mas é sempre importante você construir uma carteira onde você tem ali um pouquinho de cada estratégia para que você consiga ter uma carteira que tenha proteção, rentabilidade e liquidez. E nós temos ativos reais, como os imóveis, como o consórcio, que eu particularmente sou apaixonado. Então eu vejo que é muito interessante você ter ativos reais, como os imóveis, que muitas pessoas falam, nossa, mas o imóvel não rentabiliza tão bem, mas se investir no mercado imobiliário é uma estratégia que não tem tanta liquidez e não tem tanta rentabilidade. E isso, na verdade, é um papo de quem não entende do mercado imobiliário. Porque, na verdade, no mercado imobiliário, você tem dois tipos de rentabilidade. Você tem a rentabilidade dos aluguéis e você tem a valorização imobiliária. Sim. Então, existem estratégias onde você consegue ter uma rentabilidade muito maior no mercado imobiliário que no renda fixa e até que em ações, se você souber fazer uma estratégia de alavancagem patrimonial, por exemplo. Então, por exemplo, hoje existem estratégias, a gente na Referência Capital faz muito isso, que é alocação por temporada em Airbnb. Sim. Então é muito interessante quando a gente faz isso em
São Paulo, Rio de Janeiro, cidades de praia, cidades onde tem um fluxo grande de pessoas, você consegue ali ter uma rentabilidade de 0,8% a 1% ao mês alugando um imóvel, Exato. mais uma valorização anual de 6%, 7%, 8%. Então você tem a capacidade de ter uma rentabilidade de 15%, 18%, até 20% ao ano, investindo no ativo mais seguro do mundo, que são os imóveis. Exato. Então, eu gosto muito dessa estratégia. E aí, quando a gente avança mais ainda e vai para o consórcio, que eu sou particularmente apaixonado, você ainda consegue alavancar esse teu patrimônio. Então, você não vai pegar ali um imóvel de 500 mil e comprar ele com 500 mil reais. Você vai fazer uma estratégia onde você vai descapitalizar de 10, 15, 20, 30, 40% somente para contemplar aquela carta de consórcio. E depois daquilo, aquele imóvel paga as parcelas dali para frente, que é o que a gente chama de autoquitação. Então, muitas vezes você consegue comprar um imóvel de 500 mil, investindo 100, 150, 200 mil reais, e o restante das parcelas são pagas com o próprio aluguel. Então, é uma forma onde você une rentabilidade com a segurança. E num momento de crise, como a gente vive hoje a nível nacional e internacional, os imóveis são sempre os melhores ativos para blindagem patrimonial e para segurança financeira. Todo mundo que está nos assistindo, olha que aula, hein, gente? Isso só foi o começo. Lef, concorda com ele? Tem mais alguma coisa a complementar com relação, enfim, a essa diversificação? Acho que ele colocou tudo muito bem, mas acho que assim, olhando para a diversificação, o ponto fundamental que talvez tenha passado um pouquinho, não batido, né, mas acho que dá para a gente focar mais, você entender o teu perfil de investimento, né? Para você entender de fato o que você vai querer fazer. Igual ele colocou, imóvel, eu particularmente gosto muito também, consórcio eu particularmente gosto muito também, só que você sempre também tem que pensar nos prós e nos contras disso. Querendo ou não, o consórcio e o imóvel, você não tem tanta liquidez. Então, se você está pensando, qual é a minha estratégia inicial? Estou no começo da minha vida aqui financeira, estou no começo da minha vida de investimento, eu posso fazer um consórcio, que é aquele famoso boleto do bem, que você não está perdendo dinheiro porque você está guardando o teu dinheiro ali todo mês, você tem aquele compromisso com você mesmo, e uma hora você pode muito bem se alavancar, porque você está pagando ali 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, do nada você tem 200 mil para você colocar num imóvel, então você tem essa possibilidade, mas você também não tem acesso no momento que você bem entender esse dinheiro. Então, se você está no começo da tua vida, muito importante você fazer uma reserva de emergência. Muito importante você pensar em numa renda fixa, num fundo imobiliário, talvez. Então, você tem que também sempre balancear isso, porque, como bem colocou também o Pedro, você não pode colocar todos os ovos numa cesta só, senão você, né, em momentos de volatilidade, momentos de insegurança do mercado, muitas vezes você pode se pegar aí de calça curta. Francis, e se eu falasse que diversificar não é sinônimo de ter muitos investimentos? Você concorda? Eu concordo, porque, assim, diversificação, assim, ela tem que ter uma lógica, né? Acho que o Pedro e o Lef já colocaram um pouco disso, né? Então, assim, não é quantidade. Quando a gente tende a falar diversificar, tende a pensar em quantidade, mas é um equilíbrio. Porque nada adianta, por exemplo, você ter, vou investir em ações e ter várias ações de empresas do mesmo setor. Isso não é diversificação, porque você está colocando ativos que são muito parecidos e respondem ao mesmo incentivo de mercado. Se uma cai, todas caem? Exatamente. Então, assim, a diversificação, assim, ela tem um olhar estratégico, muito importante conhecer o perfil, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, porque conhecendo o perfil, a gente vai ter, a pessoa ela vai ter uma tendência a saber mais se ela investe em ativos de renda fixa ou de renda variável. Então, acho que esse é um primeiro passo, e ter uma lógica, né? Mesmo assim, ativos de renda fixa, tem ativos que eles respondem a incentivos diferentes, né? Existem ativos que estão mais atrelados ao CDI, que é a taxa de juros, e quando a taxa de juros está mais elevada, isso é o momento em que a inflação ela é, de certa forma, controlada. Então, ativos ligados à inflação vai ter um menor retorno. Então, é um pouco dessa lógica, né? E aí, quando você olha em ações, né, olhar empresas assim, de setores diferentes. Por exemplo, né, vou dar um exemplo bem didático aqui.
no verão se vende muito sorvete. Sim. Então, numa hora de diversificação, você pensa, pô, eu vou investir num segmento aqui, num setor Alimentício. que segue uma outra sazonalidade. Por exemplo, o chocolate, né? Sim. O chocolate ele é mais consumido no inverno. Quando a gente pensa em empresas também é um pouco ligado a indicadores macroeconômicos, né? O agronegócio, por exemplo, ele é mais... quando o dólar ele está alto, ele favorece a exportação e, por consequência, favorece o agronegócio. Já empresas do setor de equipamentos eletrônicos importam mais, então respondem a incentivos diferentes, né? Então essa é a lógica da diversificação. Eu acho que um ponto legal também da diversificação é que a diversificação ela está muito conectada, igual você colocou, de planejamento. E a diversificação ela é importante porque em momentos, por exemplo, igual a gente está vivendo hoje, que você consegue extrair muito da renda fixa, o momento de juros altos, então você encontra papéis assim, muito elevados e você consegue rentabilizar muito mais do que em ações, tirando raras exceções aí que a gente encontra no mercado, mas no momento em que o pessoal está buscando a renda fixa, é onde você deve estar se preparando e se planejando para se posicionar numa renda variável. Sim. Porque você compra na baixa e vende na alta, é aquela clássica. E quando que você compra na baixa? Em momentos que está todo mundo procurando a renda fixa. Então, por isso que a diversificação é importante, por isso que a diversificação você precisa de planejamento. Porque você não pode sempre estar diversificando nos momentos que as manchetes estão bombando, porque é aí que você perde dinheiro, né? Então, esse planejamento de longo prazo é muito importante dentro da tua estratégia de investimentos. Cara, e isso que o Leffer falou eu acho que é incrível, porque é exatamente você entender o cenário macroeconômico para você fazer boas tomadas de decisão para o seu futuro. E o mesmo serve para o mercado imobiliário. Então, nós estamos num momento, né, que para o renda fixa é maravilhoso porque você está tendo uma alta rentabilidade, mas esse mesmo juros é o juros do financiamento que está alto, que faz o financiamento estar caro. No momento que o financiamento está caro, o que a gente vê acontecer no mercado? O mercado imobiliário tem uma certa estagnação de preços, então é um momento que se você tem uma linha de crédito, como por exemplo um consórcio, para poder fazer a compra de um imóvel, você compra esse imóvel abaixo do valor de mercado. E quando a gente fala de mercado imobiliário, o lucro é sempre na compra. É você comprar aquele ativo abaixo do valor de mercado. Então a gente vive um momento muito interessante, onde o mercado imobiliário está abaixo da precificação correta dele, porque as pessoas não estão conseguindo crédito de financiamento para fazer a compra de imóveis, e é um momento que quem tem crédito, quem tem liquidez na mão, faz boas compras, tem boas oportunidades, daqui a pouco taxa de juros cai, e aí os imóveis decolam, e quem comprou agora faz uma boa rentabilidade na valorização desses ativos. Bom, em relação ao foco em tipos de investimento, a gente já falou um pouquinho aqui, e áreas de atuação, né, que muita gente se confunde, a gente falou um pouco aqui. Qual seria a diferença, então, entre diversificar por ativos e por setores da economia, Leff? Bom, basicamente, diversificar por ativos é mais ou menos isso que a gente está falando. Você pode investir em tesouro direto, você pode investir em ações, você pode investir em criptomoedas, você pode investir no mercado imobiliário, né, em imóveis, no caso. E por segmentos da economia, eu vou investir no agronegócio, eu vou investir em energia, eu vou investir em alimentício, até o mercado imobiliário é um segmento da economia. Então, basicamente é isso. E o Francis muito bem colocou, você não pode diversificar, né, ativos estando no mesmo segmento da economia, porque se esses ativos eles correspondem ao mesmo incentivo, basicamente você vai estar perdendo dinheiro ou tá ganhando dinheiro, né? Exato. São estratégias aí, às vezes, assim, se você é um pouquinho mais sofisticado em investimentos, você pode, às vezes, ali dar uma tacada, um pouquinho de mestre, acertar e ganhar bastante. Mas também você tem muito mais risco. Então, basicamente é isso. Você sempre tem que controlar muito bem. Perfeito. E no caso aqui, de maneira geral, a gente falou muito, né, enfim, sobre várias opções, mas como equilibrar, Pedro, renda fixa, variável e imóveis numa mesma carteira? A gente tá falando de carteira, né, então? Maravilha. Eu acho que a primeira coisa é você entender qual é o teu momento atual de vida e quais são as tuas prioridades de investimento, né? Então, como o Leffer falou, eu acho que é muito importante você, primeiramente, né? Você precisa ter uma reserva de emergência com liquidez. Então, na minha visão, você precisa ter ali de 10 a 12 vezes o teu custo de vida atual em um renda fixa totalmente esquecido, que é
uma forma de você se proteger a eventuais problemas que você venha a ter. Então dá um passo anterior e fazer o levantamento das despesas, né? Levantamento das despesas para que você realmente consiga ter uma segurança. Por quê? Imagina, se você consome um consórcio, você compra um imóvel na planta e você está pagando e você não tem uma reserva de emergência, você teve um problema de saúde, você teve um imprevisto, a primeira coisa que você vai fazer é deixar de pagar o seu consórcio, o seu imóvel, e aí você vai perder dinheiro às vezes naquele ativo. Sim. Então o teu objetivo principal é o quê? É fazer uma estratégia que você não desvie do caminho, mas que você consiga seguir na direção que você traçou. Então a primeira coisa é você ter uma reserva de emergência ali que te banque aproximadamente 1 ano do teu custo de vida para você estar tranquilo. Isso eu recomendo que você tenha em liquidez. Renda fixas, títulos, que você realmente consiga ter liquidez em cima disso. Depois disso, você vai para uma estratégia que aí vai de cada pessoa de acordo com os objetivos dela. Eu sou empresário, então eu sou uma pessoa, cara, que eu já corro muito risco empreendendo. Então eu, por exemplo, não gosto muito de ações, não invisto muito em ações, apesar de serem ótimos ativos. Por quê? Porque eu entendo que eu assumo risco no meu negócio onde eu tenho controle dele. Em compensação, eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, porque eu consigo ver rentabilidade e proteção patrimonial nele. Então, depois que você tem esse colchão de emergência, a ideia é que você entenda o teu perfil e aí você diversifique ele entre imóveis, entre ações, entre criptoativos. Então, você precisa entender qual é a sua direção. A renda fixa é o que vai te trazer liquidez e mais segurança. As ações é o que vai te trazer muitas vezes a maior rentabilidade se você acertar, mas também é o que pode te trazer o maior prejuízo. Sim. Então, é uma aposta que você está tendo para no longo prazo maximizar sua rentabilidade. E os imóveis, na minha visão, são a proteção combinado com rentabilidade se você souber fazer uma alavancagem utilizando consórcio, crédito de terceiros, onde você consegue crescer o seu patrimônio de forma acelerada. Se me permite também, assim, acho que nessa linha, acho que eu concordo totalmente aqui, né, nos passos da reserva de emergência, né, de estudar, de não se aventurar naquilo que não conhece. Acho que uma boa dica também, assim, os fundos de investimento, né, eles acabam funcionando assim como uma carteira para diversificação. Eu gosto muito disso. Exatamente. E assim, especialistas lá fazendo esse trabalho. Exatamente. É um especialista olhando, fazendo as melhores alocações. Aproveita a orientação, né? Já tá ali. Exatamente. E aí, assim, tem fundos tem esses fundos, né, que são de várias categorias. Tem um multimercado, que ele tem uma liberdade maior para investir em diversos ativos, né? Em alguns tem até renda variável ali como parte na carteira, tem fundos de renda fixa. Então, assim, os fundos de investimento eles já têm essa característica da diversificação e contam ali com a gestão de um especialista, né? Obviamente, assim, você precisa aplicar num fundo onde você tenha a confiança da instituição, onde você olhe o histórico e veja ali um histórico de rentabilidade que condiz com o que você está buscando, Isso né? tem a ver com a sua realidade, Exatamente, né? As oscilações também é bem importante, uma pessoa às vezes quer mais do perfil conservador, se ele olhar lá uma oscilação muito grande, não é o perfil, não é um ativo adequado para ele, né? Então acho que atende bastante esse quesito aí da diversificação, contando com o apoio do especialista. Maravilha. E Francis, teria um percentual ideal para ativos alternativos e como o consórcio, por exemplo, né, que foi citado aqui nos últimos episódios, estaria nesse contexto? Tá, eu acho que assim, tudo vai depender muito do perfil, né, daqueles 3 perfis que a gente falou, o conservador, o moderado e o agressivo. O consórcio, ele é sim ele é um alternativo, mas ele é um alternativo que combina a proteção, porém ele tem uma menor liquidez. Mas ele combina a proteção, dependendo da estratégia, um bom retorno também, né? Então, eu acho assim que ter uns 10% a 20%, ele é recomendado, obviamente, a depender do perfil, né? E as estratégias de uso do consórcio pode ser ali o consórcio com a pessoa que ela tem o objetivo de comprar um determinado bem, né? E aí nesse quesito assim, o dinheiro da pessoa está sendo protegido pela inflação, porque no final, quando ela for contemplada, ela vai comprar o bem corrigido pela inflação. E tem, no caso, como a gente, né, até o Lef comentou, compromisso, né, de mês a mês tá ali com aquele valor. Exatamente, que funciona ali como um ativo ali de educacional nesse sentido também, né? E tem as estratégias que eu vou passar para os dois, que vão falar muito melhor que eu, mas as estratégias que garantem retorno maiores, né? Como venda de cotas contempladas e até alavancagem. Eu acredito que até já pegando o gancho, Sim. acho que a lógica do consórcio como investimento
é justamente baseado nesses dois pilares. Principalmente de investimento imobiliário eu posso deixar para o Pedro, mas hoje uma estratégia que tem crescido muito no mercado são pessoas que buscam esse boleto do bem. Pô, eu preciso de alguém ali me mandando boleto para eu investir todos os meses, pagar 200, 300, 500, R$1.000, R$10.000 de parcela, independentemente do tamanho do bolso. E ela vai pagando, e quando ela é contemplada, a lógica é, o mercado, pelo fato da taxa de juros estar muito alta, o financiamento estar inviável, as pessoas, o que elas estão buscando? E o brasileiro, infelizmente, ainda tem uma cultura muito imediatista, existe o mercado de venda de carta contemplada que ele está aquecidíssimo. Então, o que você faz? Pô, você pagou lá, vamos supor, 10 parcelas no horizonte de 200 parcelas de um consórcio imobiliário. Né? Você pagou 5% desse consórcio. Então, você consegue vender essa carta hoje de 25% no mínimo a 40%, 50% em cima do valor do crédito. Então, se você estiver ainda pagando uma meia parcela, você pagou 5% das parcelas, mas você pagou metade das parcelas. Então, você pagou 2,5% do valor total do teu consórcio e você vai vender ali a 40% do crédito. Quantos por cento você ganha em rentabilidade nisso? É, assim, um absurdo. E aí, se você diversifica, não faça só uma carta, porque se você faz uma carta, tua chance de contemplação num curto prazo é menor. Faço várias cartas e créditos que caibam no meu bolso. Olha, até entra a diversificação. Exatamente. Faço algumas de automóvel que tem um prazo menor e você contempla um pouquinho mais rápido. Faço algumas de imóvel que a parcela é mais baixa e, consequentemente, também o prazo é esticado. Então, você consegue diversificar, contempla uma. O que você faz com o dinheiro? Você pode botar na tua poupança ali, né? Na poupança, modo de dizer, né? Eu sempre digo que existem algumas fases do consórcio. Eu sempre classifico em 3 fases do consórcio. Se você contemplar o consórcio rapidamente, o mais inteligente é você vender a carta e ganhar uma rentabilidade legal em cima da venda da carta contemplada. Então, por exemplo, você fez 3 anos lá, você pagou uma parcela num crédito de 500 mil, de R$2.000 por mês ao longo de 3 anos, 36 meses. Você pagou ali 72, 75 mil reais com os reajustes. Pô, você consegue vender isso a 150 mil, que seria 30%? Pô, você vai fazer 100% de rentabilidade em 3 anos. Não encontra isso. Vale a pena demais. Demorei um pouco mais, então na primeira fase, o mais inteligente é vender a carta contemplada. Na segunda etapa, é você utilizar ela para comprar um imóvel e a rentabilidade do imóvel autoquitar as parcelas. Sim. Então, por exemplo, você pagou metade, como ele falou. Beleza, num imóvel de 500 mil, agora esse imóvel vai te rentabilizar 3, 4 mil reais por mês numa locação por temporada, sua parcela é 2.500, 3 mil reais. Você paga outra. Você cobra a sua parcela e ele se autoquita. Lá no final você vai ter comprado um imóvel pagando 30%, 40%, 50% do valor desse imóvel. E o restante dele foi pago pelos aluguéis. E você ainda tem a valorização do imóvel nesse meio tempo. Exatamente. Você teve a valorização do imóvel e da carta ter a contemplação. Ou seja, houve um ganho em todas as esferas. Exatamente. E a última etapa demorei muito para ser contemplado, 10, 12, 15 anos. Ainda assim justifica muito. Por quê? Porque essa carta está reajustando anualmente. E aí um negócio que eu sempre digo que às vezes muitas pessoas nem sabem, o interessante do consórcio, pensa um consórcio lá de 1 milhão, que a parcela lá é 4 mil reais, reduzida até a contemplação, certo? Então, em um ano a pessoa pagou ali aproximadamente 50 mil, certo? Mas essa carta de 1 milhão, ela reajusta anualmente numa média de 5, 6%, que é INCC. Então, você concorda que aquele crédito de 1 milhão agora vale 1 milhão e 50? Sim. Só que você aportou 50 mil no ano. Você concorda comigo que ele reajustou em 100% a sua capitalização? Exatamente. Que investimento reajusta em 100% ao que você investiu ao ano? Tudo bem, a parcela reajustou no outro ano. Mas o teu crédito também está reajustado em 1 milhão e 50. Então, quando você analisa a parcela reduzida frente à valorização do consórcio anualmente por INCC, o reajuste ele é muito próximo de 100%. Então, se você demorou 10 anos, você pagou lá 500, 600, 700 mil com reajuste, mas sua carta está valendo 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. Exatamente. Então, tudo que você está pagando está se convertendo em aumento de crédito para você.
mesmo que você demore a ser contemplado, ele ainda vai te trazer uma rentabilidade muito interessante. E aí, se você demora, ele vira como se fosse um ativo de renda fixa de longo prazo. Sim. Por quê? Porque você vai ter uma rentabilidadezinha ali de longo prazo. Então, se você for contemplado rápido, ele é melhor do que ações. Se você for contemplado num prazo médio, ele é como um bom fundo imobiliário ou até melhor do que um fundo imobiliário. E se você demorar muito para contemplar, ele vira uma renda fixa. Então, você consegue transformar o consórcio em um comparativo com outros ativos, dependendo de como você foi contemplado. E uma estrutura que eu aprendi recentemente, e com essa questão toda do Trump, do tarifaço, de tudo que começou a acontecer, foi a diversificação de câmbio, né? Então, lastrear uma parte do teu patrimônio em moedas fortes como o dólar, como o euro, quando você já começa a ter um patrimônio um pouco maior, é algo muito interessante a se fazer também. Por quê? Porque hoje todos os nossos ativos estão referentes ao Brasil, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo, com outras coisas que podem acontecer a nível global. Então, depois que você vai criando um pouco mais de consciência financeira e um pouco mais de conhecimento, é importante você diversificar um pouco em outras moedas. O que eu tenho feito ultimamente, que eu tenho gostado muito, é investir, por exemplo, em Standard Poor's 500, né? SP 500, que são as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Você lastreia um pouco do teu patrimônio em dólar, isso te dá uma proteção e está em empresas pulverizadas em vários segmentos, né? Tecnologia, bancos, vários segmentos. Então, é interessante a pessoa começar a entender minimamente disso, porque as pessoas elas sempre falam, não, para ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar muito e tem que ganhar dinheiro. E sim, você ganha dinheiro trabalhando. Mas você precisa multiplicar o seu patrimônio e proteger ele para que você enriqueça de verdade e continue rico por muitos anos. Exato. Então é importante que você aprenda a investir, mesmo que você seja pequeno hoje. Porque se você começar a investir certo hoje, o longo prazo pode fazer coisas maravilhosas com o teu patrimônio. Exatamente, excelente. Bom, gente, não adianta, no caso, pensar em diversificar com foco apenas em resultados imediatos, acho. Estou jogando aqui para os nossos convidados. Mas o Pedro estava falando, mas vou colocar de novo para ele. Quais erros mais comuns, né, que os investidores cometem ao diversificar? Você falou, né, de moeda, super interessante e realmente super coerente. Mas quais seriam os erros? Porque, claro, às vezes existe um conhecimento prévio, mas pode ser que ele não seja suficiente. Como é que funciona? Não ter foco é o primeiro erro que eu vejo. Então, a pessoa está investindo numa ação para um objetivo de 10, 15, 20 anos. Aí a ação cai, ela vai lá e vende. Desespero, assim, né? Desespero. Então, assim, ela não tem a direção e o foco, que é o objetivo. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa saber onde ela quer chegar. Eu quero ter o quê? 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões? Eu quero ter o quê? Isso diversificado em quais tipos de ativo? Eu quero correr risco? Eu não quero correr risco? Eu quero chegar mais rápido correndo risco? Ou eu quero chegar mais devagar, mais seguro? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é tomar muito cuidado com ofertas mirabolantes que existem por aí. É assim que os grandes pirâmides e os grandes esquema Ponzi crescem no mundo. Por quê? Porque a pessoa quer ter uma rentabilidade rápida, acelerada, quer ganhar dinheiro a qualquer custo. Liquidez, né, no caso. Liquidez, acha que tem liquidez, acha que está ganhando muito. Na hora que ela vê, ela perde uma parte significativa ou todo o capital dela. 9 a cada 10 brasileiros hoje dependem do governo ou dos seus familiares na sua aposentadoria. Isso acontece não porque eles não ganharam dinheiro ao longo da vida dele, mas porque muitas vezes eles ganharam, investiram errado, não souberam poupar, e aí eles chegam numa velhice dependendo de outras pessoas. Então eu imagino que ninguém queira precisar depender dos teus filhos ou do governo quando você estiver mais velho. Então para isso você precisa o quê? Entender que o longo prazo é o caminho mais inteligente para você construir patrimônio e que você não pode acreditar em coisas mirabolantes e ter foco e direção é o que vai fazer com que você tenha bons resultados. Eu quero complementar aqui, eu acho que uma coisa importante também, que é um erro muito comum, a gente já bateu nessa tecla, mas acho que eu vou bater de volta, que é você não focar no basilar, né? Então, acho que são 3 pontos, na verdade, que é você ter uma boa reserva de emergência, que é você ter um seguro de vida e você ter um bom plano de saúde. Então, antes de você começar qualquer coisa, qualquer estratégia de investimento, você tem que pensar... Desses pilares. Como que diz? É a pirâmide de Maslow? Que é a pirâmide de Maslow fala disso? Não? Eu não sei. Que fala que você tem que focar primeiro na tua segurança,
Porque sem segurança você não consegue fazer mais nada. Faz o alicerce. Ali, Exatamente, porque o que acontece? Se você não tem uma reserva de emergência, você se alavanca, você quebra, perde tudo num esquema de pirâmide, o que você vai fazer? Primeiro, você vai cortar as coisas primordiais ali e as pessoas vão cortar. Ah, não preciso do meu plano de saúde, não preciso daquilo. Daí vira uma bola de neve, né? Aí a pessoa tem um outro problema, aperta umas contas, aí a pessoa pega um cheque especial. Aí vira um ciclo de escassez e dívidas e tudo mais, né? Então, assim, se você não tem o fundamental para você conseguir pensar em estratégias um pouquinho mais arrojadas, você não tem nada. E assim, tá todo mundo disposto, né, no sentido de, tá todo mundo, pode acontecer com qualquer um problema de saúde, sim, pode acontecer com qualquer um acidente, pode acontecer com qualquer um, né, alguma coisa trágica na família que você vai precisar de um bom seguro de vida, que você vai precisar de um bom plano de saúde, então não vale a pena você abrir mão dessas coisas, de pensar um pouquinho mais no longo prazo, de primeiro fazer o teu colchão para depois pensar em ganhar muito dinheiro, porque geralmente é essa ganância que faz as pessoas daí trocarem os pés pelas mãos, daí a pessoa perde, daí a pessoa fica com receio, daí a pessoa fala mal do mercado, porque, então... E perdeu. E hoje no Brasil é impressionante, né, o quanto isso falta. O quanto faltam as pessoas olharem para essas coisas. Que é uma educação financeira no final. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas falam muito do jogo do tigrinho, as pessoas falam muito dos esquemas de pirâmide, sempre estão um indicando pro outro. Mas se você chegar numa roda de 10 pessoas e você pedir para cada um mostrar a reserva de emergência e cada um não tem. Então vai ser 1 ou 2 que vão ter uma boa reserva de emergência ali. Então, muitas vezes, não vale a pena a gente ficar falando de coisas muito sofisticadas, né, de estratégias mirabolantes, se a gente não pensar no basilar. Eu acho que, para mim, esse é o principal erro do brasileiro hoje. Eu gosto bastante, assim, desse conceito, acho que faz bastante sentido. Assim, as pessoas, elas cometem muito erro, assim, por falta de conhecimento, tem muito gato mestre ali, você tem que ter a confiança, né, tem que ter o conhecimento. Não existe solução mágica na hora de investir, né, o tempo, ele é o principal aliado na hora do investimento. E uma outra coisa que eu queria, que apareceu na fala ali das ganâncias, eu queria linkar ali com um conceito assim, e quando a gente fala de perfil, né, o principal erro do perfil moderado é o medo, e o principal erro do perfil agressivo é não ter medo. Não ter medo, a ganância, né? Então, assim, equilibrar essas coisas, ela é importante, né? Porque quando a gente fala do medo do conservador, a gente falou isso no outro episódio, tem um risco ali da inércia, da pessoa não fazer nada, de estar perdendo dinheiro, né? O dinheiro está sendo corroído ao longo do tempo. Mas acha que está seguro porque já que eu não mexo, tá lá. Um dia que eu vou precisar, né? Assim, poupança. Poxa, eu acho que a poupança, ela foi um primeiro instrumento, assim, que no Brasil ficou muito difundida para a pessoa começar a guardar dinheiro. Né? E assim, não recrimino, mas assim, a pessoa ela tem que ter a consciência que o dinheiro na poupança hoje, né, o dinheiro está sendo corroído ao longo do tempo. A poupança rendeu nos últimos 12 meses em torno de 8%. Hoje a gente está com a Selic de 15%, né? Então, assim, a pessoa ela poderia ter optado também por um ativo que é tão seguro quanto e ter o mesmo rendimento. Mas ela teve ali a educação dela de guardar dinheiro, né? Então, assim, ótimo, tá legal, vamos nesse caminho. Se isso traz um conforto para a pessoa, tá tudo bem, né? Acho que é importante cada um ali conhecer os seus perfis. Maravilha. E, Francis, vale a pena revisar a carteira de tempos em tempos? É fundamental. Acho que uma primeira decisão que a pessoa toma, né, ela é investir. E se ela não faz o acompanhamento dessa carteira de tempos em tempos, é como uma pessoa que começou uma dieta, mas ela não tem o acompanhamento. Não adianta nada você dar o primeiro passo, a pessoa começou a fazer ali uma dieta, mas está sempre comendo. Em determinado momento ela vai precisar mudar a dieta dela. Fazer um ajuste ali, né? Tem que fazer um ajuste. Às vezes está faltando mais proteína, está faltando mais carboidrato. Então, assim, é fundamental ter esse reequilíbrio, sempre revisitar. É um erro não revisitar, né? E esse revisitar a carteira, ele acontece porque o mercado e a economia é dinâmica. Então, ela muda muito.
Então, assim, pelo menos uma vez ao ano a pessoa tem que ter esse olhar. As taxas que você comentou, Selic, o próprio taxa de juros, inflação, né? Tá sempre Estamos mudando, num né? país o mundo, né? Hoje ele é muito instável. Então, assim, é muito importante estar sempre com esse olhar do reequilíbrio. E até no renda fixa, tá? Eu vivi uma experiência pessoal recentemente, tinha investido num renda fixa de um grande banco que está com insolvência agora, que está com um problema muito grande, tinha comprado um CDB dele e fui ver que tinha perdido toda a liquidez e eu ia perder quase 40% para poder fazer o resgate de um renda fixa que tinha. 40% é muito. 40%, né, do banco, porque ele está em insolvência, o Banco de Brasília está tentando comprar ele para tentar resolver a situação, mas ele perdeu toda a liquidez no renda fixa, que estava dentro da minha reserva de emergência, e aí eu falei, nossa, até o renda fixa tem riscos. Ah, mas tem o FGC, sim, tem o FGC que pode entrar e resolver, mas mesmo assim, você precisa revisitar sempre a sua carteira, porque até nos ativos que podem parecer totalmente seguros, de tempos em tempos podem acontecer algum tipo de percalço. Tem uma dica de prazo de revisitar, por exemplo, não sei, de 6 em 6 meses? Tô chutando, sabe? De 1 em 1 ano. Acho que no mínimo 1 ano, mas quanto mais puder exercitar, é um exercício, acho que constante. Só não aquele giro louco de carteira também Exato. não dá. Não. E pro outro lado, né? Pro extremo oposto, né? Se você muda tudo toda De 15 hora... em 15 dias, de uma semana para outra, aí tá... Até porque, assim, tem a questão de tributação também, a pessoa tem que ter esse olhar da tributação, né? Tem os rendas fixas, ele tem a tributação regressiva, então não adianta ser ali dentro de um mês já, né, tem que ter uma lógica, então é um ajuste fino, né, não é esse conceito de vira tudo de ponta cabeça. Acho que o revisitar é dar uma olhada se tá tudo dentro dos parâmetros, né, não necessariamente mudar a estratégia. Então esse foi o nosso bate-papo sobre diversificação, eu quero agradecer ao Pedro Ross. Obrigada por ter participado com a gente. Se quiser deixar os seus contatos, como as pessoas entram, né, no caso, em contato contigo, falam contigo, suas redes sociais. Muito obrigado pelo convite, foi show o bate-papo, sempre que quiserem estou à disposição. Meu Instagram é o Pedro Ross, R-O-S, Ross. Quem quiser me seguir lá, é um S só. Ok. Tá? Eu trago muito conteúdo sobre formas de investir no mercado imobiliário, né? Que vão desde o consórcio, como uma alavancagem, até comprar imóveis para construir e vender, comprar imóveis na planta e aproveitar a valorização desse imóvel na planta durante o período de obras. As melhores estratégias para investir no mercado imobiliário. Ok, obrigada novamente. Agradeço também o Lef. Quiser deixar, por favor, os seus contatos, suas redes sociais. Bom, obrigado a todos aí pelo bate-papo. Meu Instagram é @lefoliveira, sem acento, logicamente, L-E-F-E Oliveira. Podem me seguir lá, que vai ser um prazer ter todos nas redes sociais. Maravilha, Francis, obrigada novamente também pela participação. Se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, redes sociais. Obrigado, gente. Grande prazer participar desse bate-papo. E podem seguir o Maicon para falar comigo lá nas redes sociais. @maicon.com.br. Muito bem. Você já parou para pensar como seria equilibrar conhecimentos sobre alavancagem, diversificação e proteção se não fosse a tecnologia? A gente já deu um spoiler aqui sobre tecnologia, mas no nosso próximo episódio a gente vai detalhar, vamos conversar sobre o futuro dos investimentos e como a tecnologia se torna uma aliada nessa missão. Curta esse vídeo, como eu falei, se inscreva no nosso canal e eu te vejo no próximo episódio aqui do nosso bate-papo de especialista. Até lá! Grande, né? Junto com os bônus vem os ônus e junto com a tecnologia e a acessibilidade vem a responsabilidade. E muitas vezes a pessoa não está com a responsabilidade pronta o suficiente para ter acesso a tantas oportunidades. Então o que eu sempre trago para as pessoas você tem todas as ferramentas na sua mão, mas você precisa de conhecimento, de instrução para utilizar elas da forma adequada, porque senão você muitas vezes tenta ir pelo caminho mais fácil, que é ganhar altas rentabilidades, e aí isso é um problema também.